tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu desejo muito que todo mundo realmente esteja muito bem, se cuidando. Estamos virando o reino do álcool gel e da máscara, então se cuidem. Gente, com relação à aula de vocês sabem que uma complementa a outra, então eu vou bater muito na mesma tecla dos valores. Quem não assistiu, dá tempo de assistir, todas elas estão lá disponíveis para vocês, tá? E se não entenderem, perguntem. Ah, professora, mas desse jeito eu não consegui entender. A gente vai tentar fazer dentro do possível o que der, né? Porque as nossas limitações, infelizmente, elas estão maiores. E que mais? O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Eu creio que seja isso. Não entendeu a pergunta? Prestem atenção na aula e nas atividades de vocês. Não entendeu a atividade? Isso eu tô gostando, eu tô achando bacana. Professora, eu não entendi a atividade, tá? Você consegue explicar? Pô, consigo, gente. Né? A gente se ajuda. Então, não entendeu a atividade? Pergunta. Tá? Nós estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. E acompanhando o outro, né? Vocês estão aprendendo através dos vídeos, nós estamos aprendendo muito com relação a mexer nesses vídeos através de vocês, que vocês vão dando toque ali pra gente. Professora, dá pra fazer assim, né? Aí a gente vai mexendo numa coisa ou em outra. Então, gente, saibam que vocês moram no meu coração. Saibam que eu sinto saudade de vocês mesmo. Com relação às avaliações, ai. Vocês estão indo bem, tá? A maioria das notas foram muito boas, então saibam que eu fiquei feliz com isso, fiquei bem feliz mesmo. Fiquei muito feliz com relação às notas de vocês. Não é 100% aquela nota fechada, mas notas próximas a isso. Então, em meio à situação que nós estamos, gente, vocês estão mandando bem. Tá? Então, que vocês continuem assim, né? Se dedicando, fazendo tudo o que é possível, tá? Porque sabem que vocês moram no meu coração. Tá? Então, sempre que vocês precisarem, que vocês tiverem uma dúvida, me perguntem. Tá, gente? Boa aula, bons estudos e, mais uma vez, na dúvida, perguntem, tá? E essa prova de vocês, como foi a primeira prova? Comigo, né? Comigo não, eu não estava junto, mas como foi a primeira prova que vocês fizeram da minha disciplina, eu resolvi fazer a resolução com vocês. Literalmente falando, né? Vocês aí, eu aqui. Mas ter essa ideia da resolução. Por que a resolução? Às vezes tem um errinho pequenininho. E vocês sabem que eu sou muito detalhista. E esses errinhos pequenininhos a gente corrige nessas horas, né? E aquilo que a gente corrige acaba... Como é que a gente pode falar assim? A gente acaba não esquecendo depois. Então, eu acho bem interessante fazer essa correção com vocês, certo? Primeira pergunta de vocês. Como foi chamado inicialmente o projeto Radam Brasil? Nós falamos nas aulas anteriores, aproximadamente mais 6 aulas passadas, sobre a questão do projeto Radam Brasil, que foi bem nas primeiras aulas de vocês, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda, mas nas nossas aulas de vídeo, e a gente falou sobre isso. Então, como ele foi inicialmente chamado? Tem todo um histórico para falar como ele foi inicialmente chamado, né? Então, a ideia original era de coletar as histórias vividas pelos seus técnicos em viagens pelo interior, o que muitas vezes constituiu uma verdadeira aventura. Mas as sugestões foram aparecendo e resolveu-se abrir espaço para que se reunisse mais coisas, como recortes de jornal, reportagens, fotos, documentos, biografias, entrevistas, enfim, tudo que pudesse constituir a história comum desse grupo de pessoas. Mas ainda, para entender a comunidade científica nacional e internacional, preenchendo uma lacuna que nesses tempos
de mundialização e de comunicações em rede, torna-se uma exigência a existência, na verdade, de um espaço para a disseminação do trabalho realizado pelo projeto Radam Brasil. Então, resolveu-se que se trataria também de assuntos técnicos ligados a informes, metodologias, material publicado e citações. Então, entre os anos de 1970 e 1985, o Exército Brasileiro sobrevoou diversas partes do território brasileiro e forneceu imagens do relevo. Essas imagens captadas por meio da tecnologia de radar, a qual é instalada em um avião. Eu acho que vocês lembram mais ou menos do esqueminha do avião. Que o avião passava captando a região que ele sobrevoava. Então, o projeto foi inicialmente chamado de Radam, ou Radar da Amazônia. E só depois foi ampliado para Radam Brasil. Então, professora, se eu coloquei Radam, tá certo. Se eu coloquei Radar da Amazônia, também tá certo. Mas, professora, e se eu coloquei Radam ou Radar da Amazônia? Tá certo também, tá? Então, qualquer uma dessas opções que eu dei para vocês, elas estão corretas. Beleza? Aí aqui vocês têm um resuminho do projeto Radam. Segunda pergunta. De acordo com a classificação de Jurandir Ross, o relevo brasileiro possui quantas classificações? E quais são elas? Então, gente, nós sabemos que o Ross, em 1989, utilizou como ponto de partida a própria classificação de Aziz Absaber. E com base nos conhecimentos que ele previamente estabeleceu e também nas imagens contidas pelo projeto Radam Brasil, isso entre 1970 e 1985, Ross realizou um trabalho minucioso, um mapeamento muito preciso que resultou em uma classificação mais completa e complexa também. O território brasileiro ficou dividido em 28 unidades de relevo, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 áreas de planícies. Mas então, peraí, professor, se por um acaso eu coloquei lá 11 planaltos, 11 depressões, 6 áreas de planície, é certo? Sim, tá certo. Se eu coloquei planícies, planaltos e depressões, tá certo? Sim, está certo, tá? Então, não esqueçam que estaria certo se, olhem ali, de acordo com a classificação de Jurandir Ross, o relevo brasileiro possui quantas classificações? 3. Não esqueçam, 2 perguntas em uma. Então, ele possui 3 classificações. E quais são elas? Poderia colocar planícies, planaltos e depressões. Se eu quisesse detalhar, aí a situação ficaria diferente, tá? Por exemplo, eu poderia colocar planaltos em bacias sedimentares, Planalto da Amazônia, Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná. Aí, as intrusões e coberturas residuais de plataforma, Enfim, gente, eu não vou nomear todos eles, senão vai ficar enorme isso daqui, que vocês sabem que... Olha lá a porção, 28, então é muita coisa pra gente ficar falando, tá? Mas o mapa de vocês aqui tá bem delimitado. Se, é claro, vocês responderam que ele possui 3 classificações e que são planícies, planaltos e depressões, fechou, tá certinho, tá? Agora, se vocês detalharam também, contanto que os detalhes tenham sido corretos, não tem problema, certo? Terceira pergunta. Essa terceira pergunta. Quais são os grandes aquíferos brasileiros? Agora eu vou pegar no pé de vocês. Então vamos lá, gente. Os aquíferos brasileiros, Os grandes. O que tem no mapa de vocês? Vamos deixar mais detalhado. Está localizado na parte brasileira da Amazônia e é praticamente subutilizada. Até 2 anos atrás, o aquífero era conhecido como after do chão.
É aquela pausa de respeito que a gente dá para respirar. Ele era conhecido como after do chão. Ele não é mais, tá? Agora é o aquífero Saga, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. O after do chão não existe mais, gente, tá? O after do chão era o nome antigo quando ele ainda não tinha sido descoberto com a dimensão que ele tem hoje. Ele era bem menor. Então, o que aconteceu? Eles descobriram uma dimensão maior nessa região. Claro, essa região que envolvia o after do chão, e eles resolveram mudar o nome. Mudaram para Saga, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, como vocês estão vendo ali. Certo? Então, só que a pessoa aqui tá tão de bom coração que, se vocês colocaram after do chão, eu vou pensar com carinho em vocês, certo? Mas, se eu perguntar de novo quais são os grandes aquíferos brasileiros, after do chão, não. Vamos colocar Saga, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Beleza? E o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, no Brasil, está localizado uma das maiores reservas subterrâneas de água do mundo. É o aquífero Guarani. Então, ele tem essa extensão de 1.200.000 quilômetros quadrados, abrange partes do território do Uruguai, Argentina, Paraguai e principalmente o Brasil, onde está 70% da sua área total. 840.000 quilômetros quadrados, sob a região centro-sudoeste. Então, não esqueçam, ele não está só no Brasil. Vocês podem olhar ali no mapa, vamos ver se eu acerto dar o zoom. Vocês podem ver aqui no mapa que o que acontece? Ele não está só no Brasil, tá? Ele está no Uruguai, na Argentina e também no Paraguai. Só que o Brasil detém de 70% desse aquífero. Os outros 30% eles estão distribuídos não igualitariamente, tá? Entre os outros países. Então, vocês podem ver que algumas porções elas não são iguais com relação aos países, tá? Logo, quais são os grandes aquíferos brasileiros? Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA, antigo after, ou melhor, antigamente chamado de after do chão, e Sistema Aquífero Guarani, certo? Não vou esquecer, tá? Quais são os grandes aquíferos brasileiros? Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA, antigamente chamado de after do chão, ou Sistema Aquífero Guarani. Continuando. Cite 3 tipos de clima do Brasil. Então, vocês poderiam escolher 3 tipos de clima que nós temos do Brasil aqui, certo? Esse mapa aqui que vocês têm, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse mapa aqui que vocês têm, ele tem toda a delimitação dos climas do Brasil, certo? Então, aqui, né, nós sabemos que no território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial, com diferenças de relevo, certo? Então, aqui vocês podem ver o Brasil e suas divisões, tá? Equatorial semiúmido num verde mais escurinho. Equatorial úmido no verde mais claro, que é uma dimensão maior. Tropical semiárido num laranja escuro. Subtropical num rosinha. O tropical no laranja. E o tropical de altitude no amarelo, tá? Mas aí o que caracterizam esses climas? Então, o clima equatorial úmido envolve praticamente toda a faixa da Amazônia localizada no Brasil, sendo praticamente, basicamente controlado pela massa de ar equatorial continental. Depois, equatorial semiúmido, que é o clima de uma pequena de terra extremo norte do país, nos estados de Roraima, Pará e uma pequena porção do Amazonas. Clima tropical. Clima tropical, né, clima do Brasil central, também presente na porção oriental do Maranhão, extensa parte do território do Piauí,
na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, além de também ser encontrado no extremo norte do país, em Roraima. E aqui nós temos um antes e depois. Brasília com chuva, Brasília sem chuva. Gente, é até uma situação complicada de falar, mas se nós pegarmos a nossa região e fizermos isso de Paranaguá agora e Paranaguá um tempo atrás, a vegetação ela vai começar a ficar parecida com isso se não chover. Né? Nós estamos num período de estiagem, então é um período bem complicado. Certo, característico dessa região. Né? Não nossa, mas dessa região. O que acontece? O clima deles ele fica bem seco. Lembram que eu falei para vocês em sala de aula? Se eu pegar um voo de Curitiba e ir para Brasília, a altitude vai ser diferente, certo? A umidade do ar vai ser diferente. É normal se eu sentir uma alteração até na minha respiração na hora que eu chego lá. E é normal também até se sangrar o nariz, é normal, certo? É tudo por causa dessas situações, beleza? Então, é um clima diferente. Tropical de altitude é encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, do Planalto Atlântico do Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui eu coloquei para vocês a Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Tropical semiárido ocorre somente no interior do Nordeste brasileiro, em partes conhecidas como sertão ou sertão nordestino. Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do Rio São Francisco. Esse aqui é o leito do riacho seco durante o período de estiagem no município de Catingueira, Paraíba. Se vocês olharem bem, né, tem como se fosse realmente um... Como é que a gente pode usar? Um tipo de uma linha, né, larga nessa imagem de vocês. E ela representa a parte que o rio corria, gente. Ele, em períodos de estiagem, ele seca. Quando chove, ele já começa a adquirir o seu volume até manter a quantidade normal de água. Chegou o período de estiagem de novo, ele seca de novo. É desse jeito, tá? Então, ele, infelizmente, passa por esses períodos. Subtropical ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio. Está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos as 4 estações bem delimitadas, bem características. Primavera, como eu coloquei aqui no slide de vocês, a região de Curitiba, primavera, o verão, o outono e o inverno. Certo? Então, nós conseguimos sentir bem as 4 estações. Opa! Então, fechou aqui, certo? Se por um acaso... Opa, deixa eu voltar rapidão. Se por um acaso vocês colocaram equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical ou tropical de altitude, 3 deles... está correto, tá? Então, eu achei bom revisar isso aqui com vocês, porque eu vi algumas confusões, vocês só confundiram uma coisa com a outra. Então, eu achei melhor voltar nesse tópico e revisar ele com vocês, certo? Continuando, de acordo com Absaber, existem 6 grandes domínios morfoclimáticos principais no território brasileiro. Quais são eles? Aqui eu tenho Amazônico, Araucárias, Cerrado, Mares de Morros, Pradarias, Faixa de Transição. Domínio amazônico, certo? Situado na região norte do Brasil, é formado em sua maior parte por terras baixas, predominando o processo de sedimentação com um clima e floresta equatorial, certo? Então, tenho aqui um domínio, contem aí comigo. Domínio de cerrados,
localizado na porção central do território brasileiro, há um predomínio de chapadões com a vegetação predominante do cerrado. Então, segundo domínio. Domínio dos mares de morros. Situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina o relevo de mares de morros e alguns chapadões florestados, como também a quase extinta Mata Atlântica. Então, esse é o terceiro. Não esqueçam que ele é meio que boleadinho porque ele é mais antigo, tá? Então, 3. Domínio da Caatinga. Abrange o sertão do Nordeste e parte de Minas Gerais, em áreas de planaltos e depressões. Característica do sertão nordestino, esse tipo de domínio é específico dessa região, pois se relaciona diretamente ao clima semiárido e apresenta baixos índices pluviométricos. Esse é o quarto domínio. Depois, aqui nós temos o domínio das araucárias. Costuma ocorrer nas áreas de Planalto, nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nessa região predomina o clima subtropical, o que resulta em temperaturas amenas durante a maior parte do ano. Então, nós temos 5. E domínio das pradarias, também conhecido como o domínio das coxilhas, campos sulinos, pampas ou campana gaúcha. Situa-se no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, com predominância da formação dos pampas e das pradarias. Fechamos 6, certo? Então, se vocês listaram esses 6, questão correta. Gente, deixa eu cuidar aqui. Continuando o conteúdo da aula de vocês, tá? Genética e robótica na pecuária intensiva. Então, olhem bem para a imagem, certo? Reparem vocês, assim só olhando a imagem pra gente, normal, mas se a gente der um zoom aqui, vocês vão perceber o quê? Assim fica melhor. Cada um desses caneamentos azuis, ele está ligado em um dos animais, certo? Caca, seja de um lado ou seja do outro, tá? Então, vamos lá. Opa. Aí, agora não vai travar. Os avanços tecnológicos no campo são surpreendentes. A utilização da tecnologia para o aumento da produção vem transformando o meio rural em um setor em que se realizam pesquisas diversas, tanto em inovação e produção de equipamentos e máquinas, quanto no conhecimento e na manipulação genética. Recentemente, a produção de suplementos alimentares, vacinas e remédios para os animais também vem conquistando grandes avanços. Na área da genética, pesquisadores desenvolveram estudos para produção de raças que se adaptam melhor, tanto a condições climáticas quanto em relação ao aumento da produtividade. Já na área do desenvolvimento de máquinas, robôs substituem o trabalho humano, principalmente na pecuária leiteira, na qual o processo produtivo pode ser monitorado por computadores. Tudo isso com o objetivo de otimizar a produção. Em algumas fazendas leiteiras, robôs fazem todo o trabalho sem que seja necessária mão de obra humana, em nenhuma parte do processo, a não ser o monitoramento. É o que vocês estão vendo aí, tá? Então pensem vocês. Aqui nós estamos falando da pecuária intensiva, o uso da tecnologia, certo? Se fosse extensiva, seria mão de obra, né? O homem trabalhando. Então, pensem vocês. Vamos fazer um chutômetro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer um exemplo aí que talvez tenham 10 vacas para cada lado, certo? Se fosse na pecuária extensiva, eu precisaria de pelo menos, já que eu tenho 10 vacas à direita e 10 vacas à esquerda, eu precisaria de pelo menos 20 funcionários trabalhando para fazer a extração do leite dessas vacas. Beleza? Esses 20 funcionários, gente,
Esses 20 funcionários precisam parar. Esses 20 funcionários precisam descansar. Esses 20 funcionários precisam se alimentar. Esses 20 funcionários cansam. Então tem toda uma situação um pouco mais complicada, diga-se de passagem, certo? Aí o que acontece? Claro que a vaca sai para o descanso dela, certo? E depois ela volta para lá. E assim fica. Claro que tem todo um cuidado com esses animais. Mas esse processo todo da extração do leite, ele fica mais produtivo, ele fica mais rápido se for na forma intensiva. E parem e analisem junto comigo. Tem só um funcionário ali. Opa, deixa eu corrigir. Se os meus olhos não estiverem errados. Tem 2 funcionários. Tá? Tem 2 funcionários monitorando. Certo? De 20 eu tenho 2, provavelmente, né? Os 2 eles se ajudam. Então, a agilidade é maior, tem um número menor de funcionários e com certeza o lucro também é maior, certo? Se a produção é maior, provavelmente o lucro também é maior. E a rapidez também é maior. Beleza? Então, vamos mudar. A agricultura, né? Finalizamos a pecuária e vamos para a parte da agricultura. E falando em agricultura, o Brasil ele é historicamente um país agroexportador, ou seja, exporta mercadorias produzidas pela agricultura e pela pecuária. Essa característica em pontos altos e baixos, né, ela tem esses pontos, mas faz da agricultura um importante setor da economia nacional. O Brasil é o segundo maior exportador agrícola mundial e o maior fornecedor de açúcar, suco de laranja e café. E o café. Então, em 2013, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como o maior fornecedor de soja e é um importante exportador de tabaco e de aves. É ainda um grande produtor de milho, arroz e carne bovina, cuja maior parte é consumida pelo mercado interno. Aqui nós temos alguns dados sobre a produção agrícola do Brasil. Então, para que se possa compreender a dimensão do país no cenário internacional da produção agrícola, aqui a gente tem alguns dados que, mais do que opiniões, sobre o potencial do Brasil. De acordo com o IBGE, em 2017, o país possui 79 milhões de hectares em áreas plantadas, o que permite que não precise ser feito mais desmatamento ou expansão em áreas florestais para que o crescimento da produção siga ocorrendo. Então, na visão da ONU, o Brasil pode otimizar a sua produção de forma sustentável, sem trazer malefícios às populações ou também ao meio ambiente. Dessa forma, o Brasil já tem, pode assim dizer, a faca e o queijo na mão, que é uma grande área capaz de aumentar ainda mais a sua produção. Bastando para isso apenas que utilizem as técnicas certas para torná-las cada vez mais produtivas. O IBGE e a ONU já traçaram as condições. Agora, nós analisamos outro estudo, esse realizado em 2017 pela ABA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, para afirmar que o faturamento do setor chegou à marca de 642 bilhões, aproximadamente, sendo um aumento de 4,6% em relação a alguns anos anteriores. Então, vocês podem olhar aí, as áreas agricultáveis no Brasil, 383 milhões de hectares. Então, disponível, 134 milhões de hectares, 35%. Florestas cultivadas, 5 milhões de hectares. Lavouras permanentes, 17 milhões. Lavouras temporárias, 55. Pastagens e campos naturais, 172 milhões de hectares. Gente, é espaço pra caramba. E
aí fica complicada a situação quando a gente fala bem assim, nossa, mas não tem espaço pra... Não dá pra produzir mais, a gente tem que desmatar mais. Não é bem assim. Não há a necessidade de desmatar mais para fazer a produção. É só fazer a produção correta. Né? É fazer um estudo, um levantamento e ver quais são as condições mais corretas antes de ocorrer o desmatamento. A última coisa que isso pode ocorrer, na verdade é bom que a gente fala até que não pode ocorrer, né? Não pode ocorrer o desmatamento, porque vai refletir num todo, não vai refletir só no Brasil. O desmatamento ele vai refletir no mundo inteiro. Então é uma coisa que ela precisa ser evitada, certo? Então, meu povo, atividade de vocês, apostila página 12, certo? O que eu peço para vocês? Que se por um acaso vocês não entenderem o exercício, me perguntem, tá? Se vocês não entenderam alguma coisa da aula, me perguntem também. Tá, gente? Não vão ficar com dúvida. Eu acho que a pior coisa que pode existir é vocês ficarem com dúvida. Então perguntem aí, me perguntem no privado, mas perguntem, não guardem a dúvida para vocês. Beleza? Meu povo, vocês sabem que vocês moram realmente no meu coração. Eu estou realmente sentindo falta de vocês. E contagem regressiva e pensamento positivo para que isso passe. E que eu volte a ver vocês em sala de aula logo o mais rápido possível, porque é sério, vocês fazem falta no meu dia a dia, tá? Então, um abração para todos. Até a semana que vem. Se cuidem, tá?